Rapaziada, eu tava com algumas ideias de vídeo pra estar trazendo pro canal. E algumas ideias que eu estava pensando pra trazer é de como que eu poderia estar utilizando o meu videogame pra estar utilizando ele não apenas para jogos, mas para outras coisas. Esse daqui é o meu Nintendo Switch, tá? Esse daqui é o da versão OLED que eu tenho. E ele é um console bastante versátil se você for estar utilizando, além de ele ser portátil, né? Não é apenas jogos que me trazem uma satisfação dele, mas sim os aplicativos que compõem o desbloqueio dele. E hoje nesse vídeo eu vou estar trazendo o que você pode estar utilizando no seu Nintendo Switch para ele se tornar o videogame perfeito. Então galera, tipo assim, uma coisa interessante que eu acho no Nintendo Switch é que você pode utilizar, além de jogar, o que não que ele não tenha poucos jogos, até porque o Nintendo Switch ele tem uma gama muito grande de jogos, se você for olhar, mas tem alguns homebrews que eu acho bastante interessante você também tá utilizando no seu Nintendo Switch. Não só homebrew, mas também alguns sistemas. Como exemplo, você pode estar utilizando o Nintendo Switch como sistema Android. Você pode estar baixando o Android, instalar diretamente nele no Switch, no cartão de memória, e você pode usar aplicativos do Android diretamente no Nintendo Switch, né? Ele tem um dos sistemas que eu conheço de Android, é o Lineage OS, que o Lineage você consegue baixar e você consegue rodar o sistema Android, se eu não me engano, o Android 11, o Android 13, o Android 15 nele. E você pode baixar, exemplo, alguns emuladores, se você quiser, você pode baixar Netflix, que é algo que não tem no Switch nativamente. Alguns aplicativos de streaming, essas coisas, mas a gama principal do Nintendo Switch é mais rodar os jogos Android, emuladores, alguns, e alguns aplicativos de streaming que não possuem. Outro aplicativo que eu gosto bastante no Nintendo Switch, se você for ter e desbloquear o seu, é esse daqui, ó, o SysDVR Setting. O que ele consiste? Você consegue basicamente transmitir a tela do Switch diretamente para o seu computador. Então, se você quiser, por exemplo, gravar alguma gameplay ou então você fazer alguma live, você pode estar utilizando esse aplicativo. Você baixa ele tanto no Switch, tanto no seu computador. E você pode estar utilizando ele para estar transmitindo a tela do seu jogo e transmitindo no seu computador. Então, basicamente é como se fosse diretamente um streaming, uma transmissão ao vivo da sua tela para o computador. E outro aplicativo bastante interessante também no Nintendo Switch, se você tem um Switch desbloqueado, é o CNX Updater. O CNX, o que ele faz basicamente? Ele basicamente pega a firmware, pega o software, atualiza ele para uma versão mais recente automaticamente, né? E você fica impossibilitado de estar desatualizado, até porque o CNX ele já tem próprio para isso. Você pode estar utilizando aqui, ó, o Atmosphere, que ele atualiza o Atmosphere, que é o sistema de desbloqueio do Switch. E você pode estar baixando também a firmware mais atualizada do Switch para não estar conflitando com o seu desbloqueio, porque é algo bastante interessante, bastante necessário se você tem o Switch desbloqueado. Então, rapaziada, no mais, o que eu queria compartilhar para vocês é que, além do Switch próprio, ele é feito para jogar, feito para você estar podendo jogar esses jogos exclusivos, você também pode estar utilizando ele para estar utilizando muito além do que o Switch propõe. E são aplicativos que são bons se você está pretendendo desbloquear o seu Switch, se você tem um, ou se você vai querer comprar um e vai querer desbloquear, ou então vai querer comprar desbloqueado. São aplicativos essenciais que pra mim fazem muita diferença quando você tem um Nintendo Switch à sua disposição. Então basicamente é isso, rapaziada. Foi um vídeo mais explicativo de como você pode estar usufruindo mais do seu Nintendo Switch, além de jogar. E se vocês quiserem mais vídeos a respeito do Nintendo Switch ou então coisas parecidas de videogame, pode estar mandando mensagem, pode estar aqui nos comentários falando. E no mais, é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos que tenham assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever, comentar, dar like no vídeo e basicamente é isso. Tamo junto.